Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! É uma derrota muito preocupante, né? Muito difícil de digerir, principalmente pelo fato do Bahia estar disputando pau a pau ali, né? Uma posição buscando a Libertadores diante de um Vasco da Gama que tinha, né, no seu time principal algumas ausências e que fariam falta certamente. Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Vasco imaginava hoje que o Vasco fizesse o primeiro tempo que fez. E fez por quê? Porque o Bahia começou lento, né, da maneira como a gente acostumou a ver o Bahia, com toque de bola, com a qualidade dos seus jogadores no meio-campo. Mas o Vasco certamente colocou na cabeça que disputava hoje uma grande final, né, um jogo importantíssimo e dificílimo. E foi assim durante todo o primeiro tempo. O Vasco ganhava a primeira bola, ganhava a segunda bola, tinha muito mais força, tinha muito mais disposição e foi assim que conseguiu, né, fazer 3 gols em 30 minutos praticamente. Primeiro, né, numa jogada individual do Pumita, que deu um chute fraco de esquerda, de longe, e o Marcos Felipe, né, poderia segurar a bola, resolveu espalmar, sobrou para o colombiano, né, o Emerson, fazer 1-0 no rebote do erro individual do Marcos Felipe. Logo em seguida, né, o Vasco ganhando ainda todas as divididas, sendo muito mais disposto na hora de dividir, tendo, né, no seu jogador o Payet, o grande maestro do primeiro tempo, dominou as ações por completo, soube a hora de acelerar, soube a hora de defender, e foi no mais um erro individual, numa saída de bola do Tassiano, a equipe do Vasco corroborou, acelerou o jogo e caiu nos pés do Ryan, né, um jovem centroavante que substituía o Verratti e acabou num bate-rebate ali, numa dificuldade de domínio, driblou e o Canu acabou fazendo o pênalti. Eu achei até duvidoso o pênalti, mas foi marcado, o VAR conferiu e acabou confirmando o pênalti, que o Payet teve personalidade para pegar a bola e fazer o 2-0. Logo em seguida, o Bahia completamente perdido, com erro de passe, não acertando nada, perdendo todas as divididas. Numa dessas roubadas de bola do Vasco na intermediária, o Payet teve uma liberdade gigante para conduzir a bola e acertar um belo chute de perna esquerda, né? Entrando no cantinho do goleiro Marcos Felipe, fazendo 3-0, levando ao delírio o público que compareceu a São Januário e que fez uma festa maravilhosa, como tem sido a maioria dos jogos do Vasco no Rio de Janeiro, especificamente em São Januário. Parecia que a partida estava definida ali, né? O Vasco continuou melhor, continuou tendo as melhores tomadas de decisões, melhores ações durante o jogo. E aí o Rogério resolve substituir ainda no primeiro tempo, né? Tirando o Everaldo e o Jean Lucas e colocando o Ademir e o nosso querido Lúcio. Em uma das primeiras bolas desses jogadores, o Ademir faz uma jogada pelo lado direito, cruza, o Lúcio antecipa, né, o Michael, que para mim, eu acho que era a grande ponto que o Bahia poderia ter aproveitado, era a lentidão do Michael, mas o Bahia sem o jogador de referência, sem o centroavante para incomodar lá o Michael, e nessa bola o Lúcio foi inteligente, antecipou, deu a casquinha, fez 3-1, dando um pouco mais de sobrevida para a equipe do Bahia para ir para o intervalo. O Rogério mexeu ainda 2 vezes, né, voltando, a gente podendo ver o Acevedo, que entrou muito bem, e o Ratão, né, o Ratão não entrou tão bem e ainda teve a chance do jogo no finalzinho, depois a gente vai falar sobre isso, mas a verdade é que o Bahia não conseguiu no segundo tempo, mesmo com o Vasco se arrastando, porque correu muito no primeiro tempo, porque tinha no Galdames e no Maico 2 jogadores amarelados, então dava muita liberdade. O nosso querido Payet completamente extenuado, cansadíssimo. O Ryan, que era o jogador que segurava a bola, saiu machucado. O Alex Teixeira entrou muito mal na equipe do Vasco. E o Bahia, claro, ganhava as primeiras bolas, tinha a segunda bola em seus pés, mas quando chegava no último terço tinha dificuldade, não conseguia criar chances claras de gols, até que, numa roubada de bola na intermediária, o Tassiano coloca a bola no Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro dá um passe milimétrico para o Tassiano, que finaliza na defesa do Léo Jardim. O Ademir acaba dando ainda muito mais esperança para a equipe do Bahia, que tinha, né, que a gente percebia a possibilidade
de criar mais uma jogada e poder conseguir um empate, já que a equipe do Vasco caiu muito de rendimento. Os jogadores cansados, as alterações não deram certo, o Vasco assustado, acuado, mas o Bahia não foi competente até os 46 minutos do segundo tempo, quando numa bela jogada, uma triangulação muito bem feita, o nosso querido Iago Borducci dá um cruzamento milimétrico, né, pro Ratão, que faz a chapada certa, a bola bate na perna do Léo Jardim e no rebote ainda cai nos pés do Ratão, mas ele já sem muito equilíbrio acabou chutando para fora o lance da partida que poderia fazer com que o Bahia trouxesse um ponto aqui para Salvador, e que eu acho que pelas circunstâncias do jogo, principalmente pela disposição e pela coragem que o Bahia teve um pouco mais no segundo tempo, poderia ser um placar justo, 3-3, sim senhor, principalmente pela grande jogada que o Bahia criou. A verdade é a seguinte, torcedor, a gente questiona muito o Rogério, né, pela escalação, por manter a escalação, por manter um Everaldo que não está na sua posição, que não consegue render, um Cauli que esse ano não consegue repetir as atuações do ano passado, um Tassiano que a gente percebe que não está na posição que ele gosta de jogar, o Tassiano gosta de jogar de frente, né, do meio, segundo tempo, ele fez um grande segundo tempo, Tassiano, mas a verdade é que tanto o Lúcio como o Ademir são jogadores que ainda não dão ao Rogério, parece, a confiança, né? Por mais terem participado do gol contra o Cruzeiro na última partida, desse gol contra o Vasco, depois das tomadas de decisões desses jogadores, principalmente o Lúcio, foi um jogador que errou todas as bolas que pegou, e talvez essa seja a principal... seja o principal motivo do Rogério manter o esquema tático que ele vem mantendo e que o torcedor tem cobrado, né? Por que não colocar o Lúcio como titular? Por que não o Ademir em determinadas situações? E o Rogério segue insistindo nesse esquema tático, né, que ele vem desde o início da temporada, que mantém durante o Campeonato Brasileiro todo, o Everaldo do lado direito, o Tassiano do lado esquerdo, e que a gente percebe que os adversários estão cada vez mais estudando, dificultando as ações do Bahia, e hoje ficou isso muito claro diante de um Vasco que foi muito superior no primeiro tempo e acabou praticamente matando o jogo, né, fazendo 3-0 em 30 minutos, dando alegria ao torcedor em São Januário. O Bahia volta a enfrentar agora enfrenta o São Paulo, né, na terça-feira, na Fonte Nova, um jogo dificílimo, mas é importante que o Rogério tenha essa consciência, que o torcedor vá à Fonte Nova. A gente tem visto como a torcida tem feito diferença nesses jogos, né, principalmente jogos que são decisivos, que são importantes. Agora faltam 7 e o Bahia segue nessa busca incessante para poder disputar a Libertadores do ano que vem, que eu acho que é o grande objetivo e a grande esperança do torcedor. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black de hoje. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí. Como o Rogério insiste nessa escalação, dá oportunidade para mais alguém. O que vocês acham? Ativa o sininho e comenta e distribui, espalha para os amigos o canal do Black aqui, para a gente fazer um canal cada vez mais conectado com vocês. Meus queridos jogadores, fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.